Programação orçamentária e financeira anual, estruturas e implicações. A programação orçamentária e financeira anual é um dos principais instrumentos utilizados para garantir a efetividade e a transparência na gestão dos recursos públicos no Brasil. Introduzida pela Lei nº 4.320, de 1964, essa programação estabelece diretrizes para a execução do orçamento em todos os níveis de governo, União, estados e municípios. O conceito central dessa programação é assegurar que a execução orçamentária ocorra de forma coordenada e equilibrada, evitando distorções financeiras que possam comprometer a realização de políticas públicas. A programação orçamentária envolve a organização do fluxo de recursos financeiros ao longo do exercício fiscal. O Poder Executivo é responsável por ajustar a execução orçamentária ao fluxo esperado de receitas, o que é fundamental para evitar a desproporção entre receitas e despesas. Para isso, a cada ano, após a promulgação da lei orçamentária, deve ser elaborado um quadro de cotas trimestrais, que define os valores que cada órgão pode utilizar para realizar seus programas de trabalho. Essa estratégia visa garantir a fluidez na execução dos programas e projetos governamentais. Um aspecto crucial da programação financeira é o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada. O cumprimento desse equilíbrio é essencial para a saúde financeira do governo, permitindo que as obrigações sejam cumpridas sem que haja necessidade de endividamento excessivo. A gestão eficiente dos recursos financeiros contribui para a realização das políticas públicas de maneira contínua e eficaz, evitando paralisações em serviços essenciais. A partir da implementação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a programação anual da execução orçamentária e financeira passou a ser pautada por regras mais rigorosas, estabelecidas nos artigos 8º e 9º da referida lei. Essas normas orientam que, até 30 dias após a publicação dos orçamentos, o Poder Executivo deve definir a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Isso implica uma responsabilidade maior na gestão dos recursos, promovendo um controle mais efetivo sobre a execução orçamentária. Um dos desafios enfrentados na programação financeira é a necessidade de ajustar os empenhos e a movimentação financeira, principalmente em casos onde a arrecadação não atinge as metas estabelecidas. A lei estabelece que, se ao final de um bimestre, a receita não comportar as metas de resultado primário ou nominal, é necessário promover limitação de empenho. Essa medida visa controlar os gastos públicos e garantir que a gestão financeira permaneça dentro dos limites estabelecidos. O governo federal, por sua vez, estabelece sua programação financeira anual por meio de um decreto de programação financeira. Esse decreto não apenas define as diretrizes, mas também inclui demonstrativos que evidenciam a meta de resultado primário do governo, abrangendo todos os órgãos e entidades que integram o orçamento público. Um exemplo prático disso é a definição de metas que consideram tanto a arrecadação quanto os gastos públicos, orientando as ações governamentais ao longo do ano. Para ilustrar como a programação financeira é operacionalizada, pode-se observar a meta fiscal estabelecida anualmente. No caso do exemplo dado, a meta de resultado primário para um determinado exercício foi fixada em R$ 70,5 bilhões, com uma parte desse montante destinada a um projeto específico que tem um alto retorno financeiro, como o Projeto Piloto de Investimento, PPI. Essa estratégia demonstra como projetos com potencial de retorno podem ser financiados sem comprometer o resultado fiscal geral. No entanto, é importante ressaltar que a programação financeira deve considerar os déficits, como no caso da Previdência Social, que apresentou um déficit significativo. Para cobrir esse déficit, o Tesouro Nacional precisa gerar um resultado primário considerável, o que implica em um planejamento cuidadoso das receitas e despesas. A identificação clara de onde e como os recursos serão alocados é essencial para garantir a sustentabilidade financeira do governo. Dentro da programação orçamentária, as despesas são classificadas em obrigatórias e discricionárias. As despesas obrigatórias, como os pagamentos de pessoal e benefícios previdenciários, têm um caráter vinculativo, enquanto as discricionárias são aquelas que o governo pode decidir como e quando gastar. Essa diferenciação é crucial para a gestão financeira, pois as despesas discricionárias oferecem uma flexibilidade maior na alocação de recursos, permitindo ajustes em situações de crise ou de necessidade emergencial. A execução orçamentária, por sua vez, se refere à utilização dos créditos consignados no orçamento,
enquanto a execução financeira diz respeito ao uso efetivo dos recursos. Essa distinção é importante, pois nem sempre o que foi aprovado no orçamento é efetivamente realizado, devido a diversos fatores, como mudanças nas condições econômicas ou nos parâmetros de arrecadação. Portanto, a gestão orçamentária deve estar atenta a esses detalhes para garantir a eficiência e a eficácia na execução das políticas públicas. Ademais, é fundamental que a programação orçamentária e financeira anual se mantenha alinhada com as diretrizes do Plano Plurianual, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. O PPA estabelece as metas e prioridades para o período de 4 anos, enquanto a LDO orienta a elaboração do orçamento anual. Essa relação entre os instrumentos de planejamento e execução orçamentária é essencial para garantir a continuidade e a coerência das políticas públicas ao longo do tempo. Por fim, a transparência e a accountability na gestão dos recursos públicos são princípios fundamentais que devem guiar a programação orçamentária e financeira. A sociedade deve ser informada sobre como os recursos estão sendo geridos e quais resultados estão sendo alcançados. Essa transparência é crucial para fortalecer a confiança nas instituições públicas e para promover uma gestão responsável e ética dos recursos públicos. O envolvimento da sociedade no acompanhamento da execução orçamentária é um passo importante para a construção de um Estado democrático e responsável. Em suma, a programação orçamentária e financeira anual é um processo complexo, que requer planejamento cuidadoso e a aplicação rigorosa de normas. Através dela, o governo busca equilibrar suas receitas e despesas, garantir a execução de suas políticas e assegurar que os recursos sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. O entendimento profundo desse processo é essencial para todos os envolvidos na gestão pública e para a sociedade como um todo, que se beneficia diretamente dos resultados dessa gestão. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!